Boa noite! Estamos começando mais um Direito da Gente, ao vivo dos estúdios da TV Campos de Minas. Eu sou Leidiane Gouveia e no programa de hoje nós vamos falar sobre direitos e deveres éticos do advogado. Para isso nós trouxemos como nosso convidado o Dr. Marcos Roseto, que é especialista em Direito Público, doutorando em Ciências Jurídicas e Sociais, além de presidente da Comissão OAB Jovem e coordenador da Escola Superior de Advocacia do Interior, além de advogado na comarca de São João del Rei. Boa noite, doutor Marcos. Boa noite, Leidiane. Boa noite, telespectadores da TV Campos de Minas. Começar o programa agradecendo pelo convite, e esperar esclarecer a todos ao longo do programa. Bom, o advogado, ele é a peça essencial na administração da justiça, além de ser o instrumento básico para assegurar os interesses das partes em juízo. O mês de agosto é o mês dedicado ao advogado. Por isso, nós escolhemos esse tema, para que você, telespectador, possa tirar as suas dúvidas sobre as regras que regem a relação entre advogado e cliente e entre advogado e judiciário. Bem, começando aqui, doutor Marcos, quais são hoje as normas que disciplinam essas relações do advogado com o cliente e do advogado com o judiciário? Bom, atualmente, hoje nós temos duas legislações, o Estatuto da Advocacia e o Código de Ética da Advocacia. Então, os advogados são regidos por esses estatutos, por esse Código de Ética. Tá? E em relação ao judiciário também é a mesma coisa. Toda a conduta do advogado praticada erroneamente é informada à OAB, ou pelo Ministério Público, ou pelo Poder Judiciário mesmo. Certo. E tudo dentro dos conformes do Estatuto da Advocacia e da OAB. Nós falávamos agora há pouco também, você me esclareceu que também o Código de Defesa do Consumidor também se aplica? Isso, na relação com o cliente, o Código do Consumidor também é aplicado nos contratos realizados entre cliente e advogado. Sim, além também do exercício da advocacia, vem previsto também na nossa Constituição Federal. Isso. O advogado hoje é a única profissão que é regulamentada pela Constituição Federal, no artigo 133 da Constituição Federal, onde diz que o advogado é essencial à administração da justiça. E sem advogado não existe justiça. Sim, ele é um instrumento. O advogado é o instrumento. Ele tem a Constituição deu o poder postulatório para o advogado. Só o advogado pode pleitear em juízo. Sim. Ele é o instrumento que o cidadão tem, é o acesso ao poder judiciário. Sim, e o advogado, ele goza de algumas prerrogativas, não é mesmo, doutor Marcos? Você poderia exemplificar algumas para nós? Os advogados, eles possuem algumas prerrogativas, como dar carga em processo, ter livre acesso ao cliente, conhecer todos os fatos do processo, por segredo de justiça, que ele seja o procurador do processo, o sigilo profissional, inviolabilidade do seu escritório, que hoje existe uma grande discussão em relação a esse tema. Antigamente, nem com mandado de busca e apreensão, o escritório do advogado podia ser violado. Hoje, já é determinado isso pelo STF, que o advogado, se existir um mandado de busca, infelizmente a polícia pode entrar, pode vasculhar os cadastros, os arquivos do escritório do advogado e expor o sigilo dos clientes. Infelizmente. Uma quebra de nossas prerrogativas. Temos aqui a participação do João de Santa Cruz de Minas.
Ele diz o seguinte: tem um processo no Fórum de Pequenas Causas e o advogado da pessoa que mencionou fica me mandando carta direto do escritório querendo resolver a dívida por fora. Isso é certo? No caso aí, ele é autor do processo? Não, parece que ele é réu, ele foi acionado e quem acionou ele fica mandando cartas, provavelmente querendo fazer um acordo. Um acordo né? extrajudicial. Bom, o advogado ele pode atuar tanto judicialmente quanto extrajudicialmente. No caso, a gente fala administrativamente, né? Então, o advogado ele pode enviar a correspondência pedindo que a outra parte compareça ao escritório tentando fazer um acordo. Isso não há problema, desde que não haja o constrangimento dessa parte. Uhum. Né? Que não leve ele ao constrangimento, que não fira aí os direitos dele. Uhum. Bem, doutor Marcos, nós temos aqui a participação do João Carlos Gomes, do Centro. Ele está parabenizando o advogado doutor Marcos Roseto pela participação no programa. Continuando aqui nossas perguntas, doutor Marcos, como que o cliente que não quer mais continuar com aquele advogado, o que ele deve fazer? Bom, a primeira providência é ele conversar com um profissional que ele contratou, expor a situação e pedir a ele que subestabeleça, né, que passe a procuração, que passe os poderes por ele passado ao advogado, que passe ao outro advogado, né, e que ali eles façam um distrato daquele contrato de honorários, daquele contrato de trabalho que eles fizeram entre eles, e se houver ainda a necessidade de se realizar algum pagamento, que a parte faça, ou se houver também a necessidade do advogado devolver alguma verba honorária para o cliente, que o faça. Mas é uma coisa bem tranquila. Agora, se o advogado não quiser fazer o subestabelecimento, basta ele procurar o outro profissional, assinar a procuração e esse profissional vai fazer corretamente o que ele tem que ser feito, explicando os motivos de estar atravessando aquela petição ali com a procuração, avisando que o advogado, que a parte não quer mais o outro advogado, por motivos pessoais ou por qualquer que seja o motivo, e aí vai ser revogada a procuração do outro profissional, dando curso ao processo. E caso o advogado se sinta prejudicado, existe a possibilidade, estando assinado o contrato, ou até sem contrato, de ele ajuizar uma ação contra o cliente, na busca dos seus direitos também. Então, tanto o cliente como o advogado eles têm direitos e deveres, no contrato. É uma relação contratual. Uhum. Então é muito tranquilo isso, não tem mistério. Hoje a gente vê, já vi dezenas de advogados que não quer passar o subestabelecimento porque o cliente ainda não acertou os honorários com ele. Uhum. Mas uma coisa é o honorário, por isso que eu friso muito que os advogados e as partes têm que fazer o contrato de honorário, e qualquer questão vai ser dirimida pela justiça. Contrato de honorário e procuração subestabelecimento são coisas totalmente distintas. Uhum. Se o cliente não quer mais, a obrigação do advogado é subestabelecer o processo e aí ele vai buscar na justiça os direitos que ele acha que porventura é garantia do recebimento dos honorários ou qualquer outro direito que ele ache que ele possua. Sim. Explica para os nossos telespectadores o que é o advogado dativo? Bom, o advogado dativo, ele é o advogado particular, vamos dizer, que se inscreve para atuar em processos de qualquer natureza, e ele é nomeado pelo juiz, pelos juízes no caso. E aí o que acontece? Antigamente não havia honorários para os dativos. Muita gente confunde advogado dativo com defensor público.
O defensor público é advogado do Estado, ele é um advogado, vamos dizer que público. O Estado paga ele é um servidor, um funcionário público. O advogado dativo é um advogado particular, que tem escritório, que trabalha em outros tipos de causas particulares e que se inscreve ali no intuito de fazer até um papel social, né, que seria o papel do Estado, que não possui um número de defensores públicos suficientes. Então, eles acharam essa figura do dativo, né, que também pode ser nomeado num ato que o juiz precisa ali no momento, só para o ato, ele é um advogado dativo, né, para que a audiência ocorra. Então, criaram essa figura do advogado dativo, né? Então, essa é a diferença entre o defensor e o dativo. Uhum. O dativo é o advogado particular, vamos dizer, privado. Uhum. Que quem paga ele, então, é o Estado. Quem paga ele, hoje foi realizado um convênio, né? Atualmente existe um convênio entre o Tribunal de Justiça e o Estado de Minas Gerais, onde fizeram uma tabela, né, onde o advogado, eu não me recordo o valor dos honorários, mas que ao final o advogado, ao final do processo, o juiz arbitra os honorários ali para o advogado dentro dessa tabela. Então ele é pago pelo Estado, mas ele é um advogado particular, vamos dizer, nesse sentido. Bem, nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Eu gostaria de agradecer ao Dr. Marcos pelos brilhantes esclarecimentos e gostaria que você fizesse as considerações finais sobre o papel hoje do advogado na justiça brasileira. Eu agradeço primeiramente mais uma vez o convite à TV Campos de Minas, né, que está abrindo esse espaço para os advogados virem, esclarecer o cidadão, que é muito importante. Muito importante. Né? E eu gostaria de deixar a mensagem final falando que o advogado hoje, hoje e sempre, ele é uma figura essencial até na fiscalização, né? Um controle externo do Estado Democrático de Direito, é uma figura essencial. Tá? O advogado hoje, infelizmente, ele anda muito denegrido a imagem, desvalorizado, tá? Mas o advogado é um profissional tanto como médico, como um dentista, né? Ele busca o seu espaço, trabalha dia a dia. Eu costumo falar que o advogado hoje ele tem que matar 1 leão por dia, né, para sobreviver na selva, que é esse nosso mundo, vamos dizer, jurídico. Tá? Então, para que o cidadão não veja o advogado da forma que anda vendo, e sim como um auxílio, um instrumento do cidadão para o acesso à justiça. À justiça. E sem advogado não existe justiça. Não existe justiça, né, Dr. Marcos? Muito obrigada. Para você que perdeu ou quer rever o nosso programa, ele é reprisado às quintas-feiras, às 10h50 da manhã e às sextas-feiras, às 10h10 da noite. Na próxima quarta-feira, nós temos um novo encontro, às 7h30 da noite. Muito obrigada pela sua audiência. Boa noite.